tem uma postura profissional, Ora Bolas. Aí você age como profissional, como alguém competente, seguro, confiante, com uma autoconfiança inabalável, com uma autoestima boa, porque a pior coisa que tem é mais ou menos assim, você já deve ter chegado num consultório médico com a sala de espera, você tinha um horário, chega naquela sala de espera e está cheio de paciente, e você era para você ser atendido às 3 e você é atendido às 5:30 da tarde. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Como é você fica horas esperando, você não é avisado. Como é que você vai se sentir em relação a isso? Em relação a esse médico? Você vai querer voltar ou não vai querer voltar? Você vai admirar esse médico ou não vai? Vai falar bem dele ou não vai? E eu não estou falando dos super especialistas e tal. Eu estou falando de um médico comum que faz esse tipo de situação. É a mesma coisa no nosso trabalho. Atender os pacientes no horário combinado, dentro do horário combinado, preserva as entradas financeiras do seu consultório, porque a gente tem um tempo limitado que a gente pode atender os pacientes, a gente não tem um tempo infinito. Então a gente tem aquelas horas durante o dia. Atender dentro do horário permite que a gente possa cumprir com aquilo que a gente vai fazer. Senão, se a gente for fazer que nem esses médicos que ficam atendendo todos os pacientes atrasados, que hora nós vamos sair do consultório? Como é que vai estar nossa mente quando a gente sair? Que tipo de resultado nós vamos entregar para o paciente? Também significa que a gente tem um enquadre na mão. E é super importante ter um enquadre na mão. É a primeira coisa para a gente dominar a terapia. Você vai ter uma postura de especialista e mostrar confiança e segurança no que você está fazendo para o paciente. E aí você vai atrair esses pacientes qualificados, esses empresários, esses executivos, esses donos de negócio, esses líderes que vão te procurar, vão te testar, mas vão valorizar o teu trabalho profissional. Quando perceberem que você não é manipulável, que eles não vão fazer o que eles fazem com todas as outras pessoas e que as outras pessoas deixam ele fazerem. Com o tempo final da sessão, acaba sendo algo natural para você. Eu atendi por muito tempo um empresário que não queria ir embora de jeito nenhum. Ele dizia que se sentia tão bem no consultório que queria, se ele pudesse, ele até dormia lá, tão tranquilo que era. Era calmo, silencioso, bem diferente de como era na casa dele. E quando ele voltava para casa, ele tinha que enfrentar os problemas com a esposa e com a filha. Com o tempo, o final da sessão ficou até lúdico, um tom de brincadeira, até que esse pedido começou a desaparecer, essa fantasia começou a desaparecer, junto com a grave crise conjugal que ele vinha passando. E essa crise conjugal estava afetando muito, inclusive, os negócios dessa pessoa. Conforme ele foi resolvendo seus problemas emocionais e as brigas com a esposa, não tinha mais necessidade de querer dormir no consultório, de ficar longe dos problemas em casa. E ele teve energia, inclusive, para abrir uma outra unidade no seu negócio. Situação que ele achava que ele não ia conseguir, tamanha angústia que ele sentia pelos confrontos e conflitos abertos que ele tinha com a esposa. Aí tu pode protestar e dizer assim, tá, mas eu ainda estou no início dos meus atendimentos. Mas é justamente porque você está no início que essa é uma oportunidade de você se especializar para começar a trabalhar do jeito certo, desde o início. Porque na nossa formação, a gente aprende um caminho que a gente tem que seguir, mas não sabe como fazer. Eles nos mostram o caminho que tem que seguir, mas não nos ensinam exatamente como fazer. Isso a gente tem que buscar sozinho. E essa especialização a gente precisa buscar por nós mesmos. Porque onde é que eu vejo que as pessoas mais erram ao atender os pacientes além do tempo combinado? Eu vejo que querem inventar a roda, que querem modificar o enquadre e que aprenderam desde o início. Sabem o que tem que fazer, mas querem fazer diferente.
a gente tem que fazer o básico bem feito. Eu até hoje procuro fazer o básico bem feito, para demonstrar a minha autoridade para o paciente, a minha expertise. Esses erros, com o tempo de sessão, acontecem porque os psicólogos e psicanalistas não realizam um diagnóstico da estrutura da personalidade do paciente. Não sabem direito que tipo de paciente está ali na frente deles. Se realizassem esse diagnóstico, iriam perceber que esse comportamento ele é um elemento diagnóstico que tem que ser levado em consideração. Não é algo isolado, assim. É algo que tem que ser colocado dentro da estrutura da personalidade do paciente. Nos ajuda a entender melhor o paciente. Porque quando eu comecei a atender e não pensava com intenção, não tinha essa intencionalidade sobre qual era a estrutura da personalidade do paciente, era muito mais difícil para eu conseguir encerrar a sessão no horário, muito mais complicado. E manter outros aspectos do contrato também era complicado, porque eu atendia mais ou menos do mesmo modo todos os pacientes que eu recebia, sem levar em conta a especificidade de cada caso clínico. Me faltava aplicação técnica dos meus conhecimentos para eu poder ser visto pelos pacientes como um especialista. Eu não era e nem parecia um especialista. Eu não tinha autoridade e nem parecia que tinha autoridade. Olha o caos. E perdia muitos pacientes por causa disso. É como um técnico de vôlei que quer colocar o time de base para jogar contra o líder do campeonato, porque ele quer dar mais experiência para os jovens quando ele está precisando de pontos para não ser rebaixado. Uma decisão tomada como essa, ela é uma tremenda falta de leitura, de diagnóstico da situação atual da equipe. E não sabe o que é, né, é um problema para saber o que precisa ser feito, qual é a prioridade do time. Mais ou menos a mesma coisa é quando a gente não faz um diagnóstico bem feito, a gente não sabe quem é que a gente está atendendo e o que a gente precisa fazer para fazer esse paciente melhorar. Aí você vai dizer para mim assim, tá, mas é muito difícil fazer um diagnóstico do paciente, eu ainda não consigo. Tudo bem se você ainda não consegue. Porque o que você está errando? Ter pena da paciente é um erro brutal para você. Vai fazer você se contaminar, vai fazer você se misturar, vai fazer os seus problemas e os problemas dos pacientes se confundirem com os seus. Você não vai conseguir diferenciar a transferência da contra-transferência. Outra questão que é um erro é querer substituir na prática, no aqui e agora, as figuras parentais do paciente, o que faltou para ele na primeira infância. Isso é outro erro. Você não é a mãe do paciente, você não é o pai do paciente, você não tem que ocupar esse lugar. Você tem uma função que pode ser parecida em alguns momentos com a função materna, com a função paterna, e principalmente essa questão dos limites que eu estou falando aqui, a ver com a função paterna, mas você não é, e não vai ser, e não tem que ser, se colocar no lugar do pai e da mãe. E muitas vezes, por causa dessa confusão que se cria nessa cabeça, você deixa o paciente conduzir a sessão e o tratamento, e isso é péssimo para você. Aí você vai inventar novos modos de trabalhar o enquadre, o setting. Não, você tem que fazer. O que você tem que fazer? Você tem que fazer o básico bem feito. Fazer um bom contrato com o paciente, falando adequadamente, dedicando tempo para falar dos horários das sessões, dos pagamentos, das faltas, dos reagendamentos, do tempo da sessão, das férias, das viagens. Quando o paciente ou você fica doente, você tem que dedicar tempo a isso. Você precisa explicar detalhadamente como funciona a terapia, explicando o papel de cada um, qual é o papel do terapeuta, o que se pode esperar do terapeuta, o que pode esperar do paciente, como é que isso se encaixa no tratamento. Você precisa trabalhar com uma hipótese diagnóstica desde a primeira sessão e ir confirmando essa hipótese diagnóstica para saber efetivamente quem é
esse paciente, você precisa manter o enquadre com firmeza, porque isso garante a continuidade do seu tratamento e mostra a sua autoridade enquanto profissional, que sabe o que está fazendo. Você precisa defender o set com unhas e dentes.